Olá, como vai? Meu nome é Marcelo Couto e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a nova ISO 14001 de 2015, que está prevista para ser publicada agora em setembro, no máximo. Bom, a primeira pergunta que surge quando se fala da revisão dessas normas ISO, e aí é importante lembrar que a ISO 9001 ela também está sendo revisada com publicação agora prevista para a mesma época da 14001, por que essas normas são revisadas periodicamente? Na verdade, a ISO, que é uma organização internacional de normalização, ela também tem certas regras, certas normas sobre como escrever e gerenciar as suas próprias normas. E uma dessas regras diz que, periodicamente, normalmente a cada 5 anos, as suas normas têm que passar por um processo de análise para decidir se é necessária uma revisão ou não. Pois bem, a ISO 14001, na versão atual, ela foi publicada em 2004. A versão anterior tinha sido de 96. E ela já estava realmente na hora de passar por um processo de atualização e de adequação da sua linguagem e da sua aplicação. Durante o uso e a aplicação em auditorias e certificações dessa versão atual de 2004 da ISO 14001, surgiram várias dúvidas e vários comentários e várias discordâncias ou concordâncias que foram sendo acumuladas num banco de informações e que foram utilizadas agora na revisão da norma ISO 14001. A ideia principal dessa revisão é manter o texto da norma coerente e atual para a realidade do mercado, eu diria que o mercado mundial, o mercado onde todas as empresas que aplicam a norma ISO 14001. Basicamente, alguns temas, claro, além da questão da melhoria do texto, que eles chamam de clarificação, né? A melhoria da maneira como alguns textos são colocados no corpo da norma para melhorar o entendimento. Nós temos também uma diretriz que foi publicada pela ISO recentemente, que se chama Anexo SL, de que todas as normas de sistema de gestão, a partir de então, passassem a ter a sua estrutura bastante similar. O grande objetivo com isso é facilitar e favorecer os famosos sistemas integrados de gestão, como, por exemplo, de qualidade e meio ambiente, aplicando a norma ISO 9001 e a ISO 14001 ao mesmo tempo. Tá? Então, esse anexo, esse documento que foi publicado pela ISO, é um documento que estabelece um anexo HLS, que vem de High Level Structure, e ele foi estabelecido no anexo SL das diretivas ISO, parte 1, onde existe um padrão a ser seguido a partir de então, em termos de estrutura, de corpo da norma, por todas as normas de sistema de gestão. Então, elas vão passar a falar a mesma língua, usar as mesmas definições, ter a mesma ordenação, o que vai facilitar bastante a aplicação conjunta dessas normas. A metodologia de revisão, criação, na verdade, ou revisão de uma norma da ISO, ela passa por uma série de etapas, uma série de passos. Ela é proposta inicialmente como uma proposta de norma, tá? E ela passa por várias fases, como Working Draft, que é o rascunho da norma do grupo de trabalho, é o AWD, Commit Draft, que é o rascunho da norma no nível do comitê, é o CD, e finalmente, quando ela está prestes a ser aprovada, ela vai para o estágio de FDIS, que é o Final Draft of International Standards. Essa FDIS é o último passo antes dela ser publicada como IS, como norma internacional, International Standards. E esse é o momento atual em que nós estamos. Tá? A ISO hoje, 14001, ela está no estágio de FDIS, o que significa que estão sendo feitos apenas os últimos ajustes de redação, de pontuação, de formatação. Não tem mais como fazer nenhuma inserção ou alteração de novo requisito ou retirar um requisito. Então a estrutura dela está definida, as exigências novas já estão definidas e ela está no momento, aqui no Brasil, ela está correndo no CB38, no Comitê Brasileiro de Gestão Ambiental. Já fizemos a tradução dela para o português. Ela vai entrar em consulta pública. Na verdade, no momento em que eu gravo essa palestra ainda não entrou, mas eu espero que até essa apresentação está no ar, ela já esteja correndo para a consulta pública, onde a ideia do Comitê Brasileiro de Gestão Ambiental é que assim que a ISO 14001 for publicada lá fora pela ISO,
nós já tenhamos a nossa versão pronta para ser publicada ao mesmo tempo como uma NBR ISO, né, uma norma brasileira em português aqui no Brasil. As últimas previsões indicavam a data de meados de setembro para a publicação da norma lá fora. Essas informações e essas previsões vão ser confirmadas. Mas o fato, e acho que isso já pode ser dito, é que a ISO 14001 vai sair ainda em 2015, provavelmente no máximo daqui a 1 ou 2 meses. Quais foram as principais alterações que a revisão da ISO 14001 na versão 2015 trouxe? Bom, a primeira delas é ênfase no que a gente chama de gestão ambiental estratégica. O que significa isso? Uma crítica que vinha sendo feita, não só a 9001, como a 14001 também, e que nós encontrávamos, às vezes, essas situações em auditoria, era que, muitas vezes, as empresas elas tinham todo o seu planejamento estratégico, as suas definições estratégicas feitas de um lado, e o planejamento, a análise crítica do sistema de gestão feita do outro, de maneira independente, o que, na verdade, é um contrassenso e nunca foi a intenção da norma. Se você pegar nas versões anteriores, já tinha a definição de que gestão ambiental é a parte da gestão da empresa que cuida do meio ambiente. Então, sempre foi a intenção da norma que o sistema de gestão ambiental fizesse parte da estratégia geral da empresa. Só que, no texto antigo, isso não estava tão claro a ponto de ser exigido pelos auditores. Nessa revisão da 14001 de 2015, isso foi corrigido, tá? O SGA, o Sistema de Gestão Ambiental, ele vai ter ênfase, né, no planejamento estratégico da organização, ou seja, da empresa. Tá? Então, você vai passar por várias fases. Você vai ter uma fase de análise de contexto da organização. Eu diria que similar ao que a gente conhece como matriz de SWOT, talvez. É claro que existem várias maneiras de aplicar isso, mas você vai ter que fazer uma análise de cenários de contexto, entender qual é o momento que você está vivendo em relação a fatores externos e internos, inclusive com análise de potenciais mudanças relacionadas a necessidades e expectativas de partes interessadas. Tá? Isso tudo vai ser considerado nas definições estratégicas, no planejamento estratégico da empresa, para depois você desenhar, considerando essa estratégia, o resto do sistema de gestão ambiental. Bom, uma outra mudança muito importante é que foi dada maior ênfase para o envolvimento da alta administração, da alta direção, ou seja, foi dada ênfase para a liderança. Então, para garantir que o sistema de gestão ambiental ele flua perfeitamente no dia a dia da empresa, a norma chama mais a responsabilidade para o colo da alta direção, para o colo da alta administração, daqueles que têm função gerencial para assegurar o bom funcionamento do sistema e os recursos essenciais para o funcionamento do sistema. Uma outra mudança importante que veio foi o foco, a ênfase na melhoria real e concreta do desempenho ambiental. Tá? Essa mudança está relacionada com a aplicação da melhoria contínua, ou seja, o ciclo do PDCA. Como é que funcionava antigamente? A norma de 2004, ela estabelecia que você tinha que ter uma melhoria contínua do seu sistema de gestão ambiental como um todo. E algumas empresas interpretavam isso, a gente não pode dizer que está errado, porque não estava claro no texto da norma, mas interpretavam e aplicavam a melhoria a qualquer parte da gestão ambiental, inclusive o próprio sistema. Então, por exemplo, você teve melhoria no seu desempenho ambiental? Tive. O que você fez? Não, eu passei a responder demanda da comunidade, eu respondi em 14 dias, agora eu respondo em 13. Isso tinha que ser aceito como uma evolução do desempenho da gestão ambiental. Tá? Agora, nessa versão de 2015, existe um foco na melhoria do desempenho real da gestão ambiental. Você vai ter que ser capaz de provar que está tendo melhoria contínua na prevenção da poluição, na redução de gerações, de emissões, de resíduos, ou na redução do uso de material, energia, água e etc. Ainda nessa linha da melhoria do desempenho ambiental, uma mudança que vai dar bastante o que falar e, óbvio, as empresas ainda vão começar a aplicar a norma e ainda vai ser vão ser formadas várias opiniões sobre como aplicar isso, né? É que a norma hoje, na parte de avaliação e identificação
dos aspectos e impactos, ela traz o que a gente chama de abordagem do ciclo de vida. Tá? Isso gera realmente uma mudança forte com consequências práticas para o dia a dia das empresas que têm ou que querem vir a ter um sistema de gestão ambiental de acordo com a 14.001 agora de 2015. Tá? Então, o que está vindo de novo nesse caso? Além da exigência atual de você identificar e depois controlar, gerenciar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços, foi inserida uma exigência de que você faça isso com uma abordagem de ciclo de vida. É importante lembrar que isso não significa, e está bem claro também, que a empresa tenha que fazer uma avaliação do ciclo de vida completa de cada um dos seus produtos ou dos seus serviços. Mas uma abordagem, que é a abordagem da avaliação do ciclo de vida, né, do berço ao túmulo, as suas interações na concepção, na matéria-prima e etc., o pós-uso, o uso, o descarte, isso tudo vai ser considerado. Ou seja, espera-se com essa alteração que a categoria produtos da empresa ganhe uma maior ênfase, que ele vinha sendo realmente pouco considerado nas matrizes de aspecto e impacto. Uma outra mudança tem a ver com a gestão da comunicação dentro da organização. Tá? A norma antiga já tinha a comunicação interna e a comunicação externa. E essa comunicação externa já considerava uma comunicação reativa, onde você tem que ter um canal para receber, tratar e responder a demandas de partes interessadas externas. O que acontece agora na versão de 2015 é que você vai ter que desenvolver realmente uma abordagem, uma estratégia com ênfase no diálogo com todas as partes interessadas. Então, tanto interna quanto externamente, esse processo de comunicação ele vai ser reforçado e você vai ter que ter um melhor controle sobre essas demandas que você recebe, tanto internas quanto externas. Uma próxima mudança, e é importante ressaltar que tem se dito muita coisa sobre a parte da documentação, tanto para 14.001 quanto para 9.001. Na verdade, a gestão de documentos e de registros ela foi atualizada com a nossa realidade atual. Né? Considera-se que nós temos hoje uma gestão de informações em meio eletrônico, em mídia eletrônica, né? Computação em nuvem, etc. E que em alguns casos, né? Ou vários casos, não se tem mais aquela questão tradicional de você ter o documento, a instrução do trabalho, enfim, impressa, com cópia, carimbo de cópia controlada, física, na mão das pessoas, e que muitas das vezes as pessoas estão trabalhando e têm acesso a essa informação por um tablet, por um terminal do computador, etc. Então, a norma passa a usar o termo informação documentada ao invés de documentos e registros. Tá? De maneira a se manter alinhada com a ISO 9001, ela também flexibiliza essa linguagem na aplicação de procedimentos documentados. O fato é o seguinte, a exigência ela continua existindo. O nome foi atualizado para que se possa deixar mais claro que um documento não é necessariamente um papel em meio físico. Tá? Outra mudança muito importante foi a reorganização da estrutura do sistema de gestão ambiental. E essa mudança é consequência direta daquele anexo SL lá, o High Level Structure, que a gente comentou no início dessa nossa conversa. A estrutura do ciclo do PDCA da ISO 14001 está absolutamente similar à estrutura do ciclo PDCA da ISO 9001. E a maneira como se enxerga o funcionamento do sistema de gestão, ele pode ser observado por essa figura que está aí na sua tela. Tá? Você repara que essa área cinza é onde você estabelece o contexto da organização. É aquela análise de cenários, de contexto que a gente comentou no início. Né? Quem eu sou, aonde eu estou situado, com quem eu interajo, quais são as ameaças e oportunidades para o meu sistema de gestão ambiental. Considerando essa análise de cenário, você vai ter como dados de entrada para o seu planejamento estratégico da gestão ambiental duas grandes fontes de informação. Os interesses, as questões, as demandas
das partes interessadas, tanto internas quanto externas, e as necessidades e expectativas das partes interessadas, de novo, tanto internas quanto externas. Ou seja, gente, de maneira bem resumida, teve uma mudança muito grande no início, no planejamento do sistema de gestão ambiental. Agora, diferente do que era antes, você vai ter que realmente fazer uma análise de contexto, se definir seu posicionamento estratégico em relação a onde você está, que empresa você é, com quem você interage, quais são as necessidades e expectativas de todas essas partes interessadas, obviamente incluindo aí comunidade do entorno, etc., para, com base nisso, fazer o P do plano, o planejamento do seu sistema de gestão ambiental. De posse dessas informações, a gente segue o curso normal do que a gente já estava acostumado a ver na norma ISO 14001 anterior. O primeiro grande passo é a identificação e avaliação de aspectos e impactos ambientais, para, a partir daí, aqueles que tiverem uma significância alta, uma avaliação alta, ou seja, aqueles que forem considerados pela empresa críticos, passem, então, por medidas de controle. Nessa figura, vocês podem reparar que no centro desse ciclo do PDCA, nós temos a liderança, que foi reforçada também nessa versão e que é para garantir o bom funcionamento do nosso sistema de gestão ambiental. Bom, resumidamente, essas foram as principais alterações. Tá? Uma pergunta muito comum que surge e que as pessoas vêm nos procurar é sobre como é que vai ser feita essa migração para a norma nova. Por exemplo, você é uma empresa, uma organização, que já tem um sistema de gestão ambiental certificado em conformidade com a ISO 14001 atual, que é de 2004. Foi previsto o prazo de 3 anos para que as empresas possam se adequar total e plenamente à nova ISO 14001 de 2015. Então, a partir da data da sua publicação, as empresas vão ter até 3 anos para fazer essa adequação. Tá? E para facilitar, a gente elaborou um breve roteiro, um breve checklist das principais ações que você hoje deve adotar, se você já tem um sistema de gestão na norma de 2004, para migrar esse sistema de gestão para a norma de 2015. Que seria o seguinte: primeiro passo, fazer uma análise de contexto da sua organização e um levantamento de quais são as suas partes interessadas e quais são as necessidades e expectativas dela. Tá? Segundo passo, considerando essas informações, reavaliar o escopo do seu sistema de gestão, a sua análise de risco de ameaças e oportunidades, e aí nessa análise de risco, você avaliar o risco do seu sistema de gestão ambiental não atingir os seus objetivos previstos, os riscos do seu sistema de gestão ambiental conseguir ou não conseguir reduzir os impactos ambientais e a sua melhoria contínua. Tá? Então, repetindo, análise de contexto, que inclui cenário, adequação do escopo, avaliação de risco. Isso tudo numa linguagem estratégica. Depois disso, você vai fazer uma reavaliação dos seus aspectos e impactos ambientais, que agora vai ter que ter uma abordagem mais focada na perspectiva do ciclo de vida. Uma vez feito tudo isso, e aliás eu diria que não depois, mas em paralelo com, deve existir um envolvimento real da alta administração para que você possa rodar o sistema e aí provar uma melhoria contínua, efetiva do seu desempenho da gestão ambiental. Tá? Sobre o prazo de transição, como nós havíamos dito, as empresas vão ter um prazo de 3 anos para adequar o seu sistema de gestão para a nova norma. Com relação à transição para os auditores, você é um auditor, fez um curso de auditor líder na versão da norma de 2004, trabalha com auditoria, quer seja de terceira parte ou de segunda, e quer adequar o seu currículo para poder estar apto para auditar a nova norma. Então, existirão cursos oficiais com reconhecimento, com base nos requisitos da nova norma. E é importante lembrar que enquanto ela não for publicada como norma internacional lá fora, ou publicada aqui no Brasil como NBR, a norma ainda não existe. Então, tem muita gente que está aí no mercado já anunciando e vendendo o curso da nova ISO 9001, da nova ISO 14001. Para a qualificação sua como auditor, esses cursos não vão valer nada.
espera a norma ser publicada e procura um curso oficial, com chancela, com reconhecimento de uma entidade de certificação de auditores, como IRCA, como Exemplar Global, etc. Então, esses cursos, inclusive os cursos de auditor líder, eles vão ser migrados para a versão atual da norma de 2015. Mas, de novo, ao procurar um treinamento de interpretação para migrar ou de auditor líder com base na norma nova, faça sempre essa pergunta. Se realmente a norma já foi publicada, se ele já usa o texto da norma nova, porque dar curso com base em texto de FDIS, de rascunho, né, que ainda não está publicado, não é adequado e não vai te dar a evidência objetiva da qualificação na norma nova. Bom, basicamente era isso que a gente tinha para conversar. Eu me coloco à disposição de vocês para esclarecer dúvidas. Mais uma vez, meu nome é Marcelo Couto, eu sou gerente da Divisão de Gestão Sustentável da HGB Consultoria e Gestão. Vocês podem ver mais informações sobre a nossa empresa aí no nosso material. Um grande abraço e até